Oi, gente, sejam bem-vindos. A partir desse momento, então, vai ser a aula. Então, nessa primeira aula, o que é energia sexual? Quer começar, Thaís? A energia sexual, ela é gerada através do ato, né? Entre duas pessoas, não importa o que seja, não importa o gênero. O que eu entendo de energia sexual é quando duas pessoas, ou três ou mais, né, fazem lá o ato e gera uma energia, gera uma ligação entre as duas pessoas, ou as três pessoas, ou o tanto que for, ela gera uma ligação. E essa ligação, ela fica na pessoa, ela não sai. Tipo assim, ela tem que fazer algo para poder sair, né? Alguma coisa para poder retirar. E tem muitas pessoas que não sabem disso. Aí elas têm vários problemas, elas não sabem de onde que vem os problemas. E um pouco dos problemas é disso, né? E Eu diz posso que a começar mulher, ela falando? demora mais para sair. Na mulher Mas demora mais para sair do que no homem, essa energia. E fica impregnado. Imagina você se deitar com 10 homens, 10 energia na sua energia. O que que isso não faz com a sua mente, com o seu corpo, com tudo? Mas vamos começar falando assim. Quando Deus criou o mundo, no sexto dia, ele criou o homem. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Mas eu já quero antecipar que quando ele criou o homem e a mulher, para que seria o sexo, por exemplo, né? Seria para nós gerarmos os nossos filhos. E a energia sexual, quando eu estou ali tendo uma relação com meu marido, a energia sexual, ela é a mais poderosa que existe, porque digamos que eu quero um carro e o meu marido quer esse carro também. Então a gente combina, ó, amor, na hora lá do boom, que todo mundo sabe o que é o boom, né? Aquela Já fiz sensação isso. maravilhosa que todo mundo quer. Então, se ambos estiverem com o mesmo objetivo, automaticamente vocês estão materializando naquele momento. Se no momento do boom, tu mentalizar o carro já na garagem, é muito rápido, gente. É muita potência. Então, por que, que a energia sexual é a mais importante e a mais poderosa? Porque a energia sexual é a energia que dá a vida. Quando tu faz isso, é para quê? É para te gerar vida. Gerar o bebê, é a vida, tá? Então Deus criou o sexo para isso. Porém, quando eu tenho relação com uma pessoa invisível, que a gente não enxerga, eu vou até pegar aqui, ó. Eu não posso mostrar caneta na live, mas é rapidinho, só para vocês terem uma noção quem tá na live, tá? Digamos que aqui sou eu e aqui é o meu marido. E entre nós tem um fio invisível. Quando a gente comete esse ato de relação íntima, a gente fica atado um no outro. Mas é super natural, tá? Essa é a nossa ligação, porque nós somos um. Lembra que tá lá na Bíblia que quando eu caso, eu e meu esposo nos tornamos um só, em uma só carne. Tá lá na Bíblia isso. Então, assim, esse é o elo que cria, certo? Certo. Só que, qual é o porém do negócio? Nem todo mundo faz isso com o esposo ou a esposa. Tem pessoas que usam isso como trabalho, que ganham dinheiro com isso, que são as GPs, né, as meninas do job aí. E tem pessoas que não usam isso para ganhar dinheiro, mas, tipo, todo dia vai pra festa e cada dia sai com um diferente de lá. Ou uma vez por semana vai pra festa, sai com um diferente. E aí fica criando esses laços, criando esses fios com pessoas diferentes. O que as pessoas não sabem é que essa pessoa que eu saí hoje já saiu com 500 e tem fio com todo mundo. Então, o que que acontece? Vamos supor, é só um exemplo, tá, gente? Vamos supor que eu e a Thaís, a gente teve relação, tá? Eu sou o homem, vamos botar assim, e ela é a mulher. E aí a gente teve relação. Só que aí a gente se separou e a Thaís foi pro Japão e eu tô aqui no Brasil. Esse fio continua. Não tem distância, esse fio ele continua. Aí lá no Japão, a Thaís se relaciona com outro cara que, sei lá, sofre muitas dores, tem fibromialgia, vamos botar assim.
E a Thaís começa a sentir o respingo da fibromialgia do cara no corpo dela. Por quê? Porque ela teve relação com ele. E isso não acontece somente com o casal que faz esse ato, né? De se envolver intimamente. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, bem prático da vida real para vocês. A minha irmã, tá? Ela é casada, né, com meu cunhado, e a mãe dele tem fibromialgia. E eles foram embora para Santa Catarina e foram morar perto da sogra. Só que ela criou um elo tão forte com a sogra, ela criou um carinho, um amor tão grande com aquela sogra, que ela desenvolveu a fibromialgia também. Ela primeiro começou a sentir dores, e depois ela começou a sentir a mais forte. Ela foi no médico e descobriu, deu lá o diagnóstico que ela estava com a fibromialgia. Mas por que isso acontece? Não é porque ela transou com a sogra dela. É porque ela criou um elo tão forte, um carinho, um amor tão grande. Então isso acontece como? Quando eu tenho alguém como se fosse minha mãe, com a minha mãe, né? Acontece com a minha melhor amiga, quando a gente tem, nossa, um carinho muito grande. Nossa, eu faço tudo pela minha amiga faz tudo por mim. Então a gente acaba criando esse fio também. Então, para que serve o divórcio energético? Para cortar esse fio com todo mundo. Então, no momento que eu faço ali, eu não vou chamar de ritual e nem de trabalho, porque não é sobre isso. É um simbolismo, que tu acende uma velinha e tu acende outra velinha, e aí tu tá ali fazendo apenas um simbolismo, porque o que vale na realidade é a intenção que tu coloca de cortar a relação com aquelas pessoas. Então, isso não é trabalho espiritual, isso não é batuque, isso não é magia negra, nem magia branca, não é magia, não é nada disso. O divórcio energético é apenas é uma simbologia, gente, para simbolizar aquele corte energético. Que muitas vezes um terapeuta que faz para ti, só que eu e a Thaís, nós fizemos para nós mesmas, deu certo. Aí a gente abriu o tarô, viu ali que deu certo, né, que rompeu, fez o corte. Então, assim, a gente tá aqui para ensinar vocês a fazer o mesmo, tá? Pra quê? Porque eu já dei pra 1000, porque eu já fui pra 500 mil festas, né? Ou eu era garota de programa, eu trabalhei com isso, né? Então, eu tenho muitas energias coladas em mim no meu campo. Então, agora tu rompe com isso, tá? Então, é isso a energia sexual, é isso que ela faz no teu campo. E o que ela faz no teu campo, na verdade? Se eu vou lá ter relação com uma pessoa que é pessimista, que só reclama da vida, uma pessoa que tá sempre com dor, uma pessoa que tá sempre doente, isso vai respingar em mim. E vai acabar com a minha vida, literalmente. Uma pessoa que pode ser doente mental, né? Naquele sentido. Então, tipo, aí começa a te dar confusão. E começa a te dar confusão. Tu precisa tomar uma decisão, tu não consegue, tu fica confuso. Por quê? Porque tu tá com a energia daquela pessoa, tu já não é mais tu. Tu tá cheio de energia que não é tua. Então, o que acontece? Por que é feito corte energético? Por que é feito divórcio energético? Divórcio energético, gente, é feito com... Por exemplo, a minha mãe, ela tem dor nas costas. E do nada, quando ela diz assim, ai, que dor nas costas, aí me dói minhas costas também. Ou seja, eu tenho um elo ligado com ela. Então, eu faço divórcio energético até pra mim poder prosperar, porque senão eu não prospero. Quando eu tenho problema com a mãe, o dinheiro não entra. E quando eu tenho problema com o pai, o dinheiro não fica. Entende? Será que é bom importante. Com os pais também? Então é importante, se tu sentir no coração que tu tem alguma ligação, sim, é importante. Só um pouquinho, né? Eu senti de fazer isso aí com a minha mãe. Agora você falando, fez sentido também fazer. Eu fiz com a minha mãe. Eu fiz com a minha mãe, Thaís. É importante fazer. Por quê? Mas não precisa, Thaís. Tu fez aquele outro ritual. Tu fez aquele lá, a oração. Porque tem a oração. E aí tu faz a oração e tu corta todos de uma vez. Então tu não precisa fazer em particular com alguém. Então assim, por que é importante, tá, a gente entender como que essa energia funciona? Por que é importante a gente entender isso? Porque dependendo da pessoa que tu se envolveu de forma íntima, essa pessoa está acabando com a tua vida. Essa pessoa está destruindo a tua vida. E dependendo da pessoa que tu te envolveu, essa pessoa está salvando a tua vida. Porque, na verdade, se tu não tivesse a energia dela, tu já estaria lá no fundo do poço. E quem está atrapalhando a pessoa é tu. Então, mesmo assim, é importante fazer o corte energético para te livrar a pessoa da tua energia também.
Se tu é uma pessoa reclamona, pessimista, que só enche o saco dos outros, que não é feliz, porque gente feliz não incomoda os outros, mas se tu fica lá postando indiretinha no WhatsApp, pro teu ex ver, incomodando, sabe? É importante fazer o corte energético sim, tá? Mais pra frente, tem uma aula falando somente sobre o divórcio energético, o que acontece no mundo espiritual quando tu faz a oração. E aí na aba conteúdo tu vai encontrar a oração completa para ti tá profetizando sobre a tua vida energética e sexual, tá? Quer complementar, Thaís? É assim, gente, se tiver alguém que vocês acham que tá perturbando, ou tá, sabe, que vocês sentem, porque não sente, faça o corte energético que vocês vão melhorar. Eu fiz, sabe? Não, assim, ó. Eu tava sentindo. Vamos falar real? Não, vamos falar real? Se tu só usou com o teu marido, tá de boa. Tá de boa. Tá? Assim, ó. Ah, Karine, eu casei virgem. E eu só tenho meu esposo. Ok, gente. Ok. Só que a maioria das pessoas não é o que acontece. E, nossa, o cara lá de 10 anos atrás, ele era mó legal, entendeu? Mas tu não sabe com quem mais ele andou depois de ti, tá tudo interligado, gente. Eu vou fazer um desenho aqui, que nem eu fiz esses dias, tá? Imagina que isso aqui é o universo, tá? Essa bolinha aqui, ó, é o universo. Aí o que acontece? Vamos supor que a pessoa é garota de programa, tá? Só que as pessoas que ela fica já ficaram com 500 mil pessoas, tá? Ó, isso aqui é o universo. E aqui, ó, são os fios que liga cada pessoa. Aí cada bolinha dessa é uma pessoa, tá? Quanto mais próximo uma bolinha tá da outra, significa que a energia tá mais forte, tá bom? Cada bolinha dessa é uma pessoa. Só que todas elas, essa aqui se envolveu com essa. Só que essa se envolveu com as outras. Então essa daqui não tá recebendo só a energia dessa, tá recebendo a energia de todo mundo junto. Exatamente. De uma forma mais forte ou leve, tá recebendo a energia total de todo mundo junto. Ou seja, eu posso falar porque, gente, há 12 anos atrás, eu estava nessa vida. E eu tinha energia de sei lá eu quantas pessoas, porque eu nunca contei, eu nunca fiz caderninho, dia tal, eu fiz com fulano. Pra contar depois, deu 1, 2, 3, não, eu nunca fiz isso. Então eu não sei quantos eram. E depois que eu fiz o divórcio energético, e tu não sabe nem o nome da pessoa. Então? Depois que eu fiz o divórcio energético, antes que a Thaís me pergunte qual foi a diferença que eu senti, que depois ela vai falar sobre o dela, gente. Qual foi a diferença que eu senti? Eu tô mais leve, eu tô mais feliz. Eu tô mais entusiasmada, eu tô mais brincalhona, eu tô mais risonha. Sabe? É como se tu tirasse a energia que não é tua e tudo que não é teu sai. E o que é teu volta pra ti transmutado. Então, o que acontece? Tu volta a ser tu mesmo. Tu volta a ser aquela essência que tu era quando tu era criancinha lá, que tu brincava sei lá eu de quê. Eu brincava de carrinho e eu dava aula pros meus ursinhos. Tudo que eu aprendia na escola eu dava aula pros meus ursinhos. E é o que eu faço com vocês aqui. Tudo que eu aprendo eu passo pra vocês. Olha aí que engraçado, né? Lá na infância eu já sabia o meu propósito de vida. E a gente vai falar sobre propósito de vida na terceira aula. Por quê? Porque se tiver alguma menina que está nessa vida e ela quer sair dessa vida e ela quer começar a iniciar o propósito e missão de vida dela e viver disso, ela pode. E a gente vai falar sobre isso na terceira aula. Exatamente. Pode falar, Thaís? Eu fiz, sabe? Porque eu fiz uma besteira. Eu tava 3 anos de boa, fui fazer uma besteira, né? E eu me senti muito mal, eu fiquei muito mal. E aí veio, né? Eu peguei e falei, bom, vou fazer o corte energético. Eu já tinha feito a oração, né? E aí eu fiz com o simbolismo, né? Representando 2 pessoas, eu e essa pessoa. Eu acordava, gente, 4 horas da manhã. Isso eu vou te contar, vocês vão achar muito interessante isso, ó. Eu acordava 4 horas da manhã com uma angústia, sabe? Eu não conseguia dormir, aquele aperto. Eu falei, da onde tá vindo isso? Eu não tinha isso.
E aí, aí eu peguei e perguntei pro rapaz, falei, moço, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas falei assim, ó, que hora que tu acorda? Aí ele falou, acordo 3h30, 4 horas da manhã. Mas eu já acordo pensando em você. E aí eu peguei e comecei a ligar as coisas. Aí quando ele chegava perto de mim, eu sentia uma angústia muito forte. Eu falei assim, meu, o que você tem que você chega perto de mim e você fica angustiado? Assim, eu sinto um peso. Falei, você sente Tu alguma sente coisa? mais forte a energia porque vocês tiveram relação. Sim, entendeu? E aí eu falei assim, aí ele falou pra mim assim, é que quando eu chego perto de você, eu fico nervoso, eu fico tenso, sabe? Não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, então, mas isso tá refletindo em mim, eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tô sentindo isso, eu não tinha isso. E aí ele pegou, aí eu fui e comecei a analisar, eu comecei a perceber esses detalhes, porque eu sou muito observadora, sabe? E muito intuitiva. Aí eu falei assim, meu, tem alguma coisa aí. E eu comecei a pesquisar. E aí eu fui e fiz o corte energético. Quando eu fiz, gente, passou, acabou. Ele sumiu da minha vida, ele sumiu, né? Agora ele recentemente apareceu de novo. Por quê? Porque quando você faz o corte, a pessoa, ela sente falta da sua energia. Entendeu? Aí ela vai te procurar, ela vai vir te procurar, não sei o que assim. Só que você não pode dar brecha. Cortou, deixa pra lá. Ela vai procurar, mas ela vai se afastar. Não tem jeito, porque você fez o corte e você não vai mais deitar com ela. Né? Então eu tive que fazer isso e eu percebi isso. Então, assim, quem fizer o corte com tal fulano e a pessoa vir atrás de você, entendeu? Deixa pra lá, o corte funcionou. Mas é um tempo só. É um É, só tempo um só. tempo. Depois para. Depois passa. Aí a pessoa some. Some. E é interessante também isso que tu tá contando, que me vem um negócio aqui. Sabe aquele ex lá de 10 anos atrás, que de vez em quando hoje tu sonha com ele? Já Ou é o fio que tá ligado? Então, tipo assim, não é que o cara é tua alma gêmea. Não é que o cara é tua alma gêmea. Não é que o cara é tua alma gêmea, que, ele tá pensando em mim. Óbvio, ele deve estar pensando em ti, porque a energia de vocês está ligada até hoje. Então é importante fazer o divórcio energético, porque às vezes esse cara tá com outra mulher. E aí tu não sabe como é que essa outra mulher é. E a energia dela, através dele, tá vindo pra ti. Sim. Ó, pra vocês verem. Aí depois eu senti de fazer com meu ex-marido. Fiquei 7 anos com ele. E foi uma relação muito conturbada. E eu senti de fazer. Peguei e fiz. Eu filmei a vela, a Karine viu o estado que ficou. Eu tive que fazer 2 vezes, porque era como se fosse uma briga física. As velas ali, como se fosse uma briga física. Ele me atacou de uma forma que surreal, tipo assim, que representa ele Não e eu, queria né? largar. Não queria largar, não queria soltar. Então ele foi, tipo, a vela dele começou a queimar primeiro, a partiu dele. Mas partiu dele não para poder cortar, partiu dele para poder pegar rápido o fogo e o fogo ir rápido em mim e a corda não arrebentar. E eu vi isso e não arrebentou, gente. O negócio torrou, mas não quebrou. E a minha vela queimou todinha, caiu, sabe? Aí caiu em cima ó, aí pra você ver. Aí a dele caiu, a dele tava inteira e a minha começou a queimar por baixo. Quando vocês fizerem, vocês vão entender como que funciona. E aí a minha começou a queimar por baixo, porque a dele caiu perto do pé da minha. Só que aí a minha foi e caiu em cima da dele e apagou a vela dele. E a minha continuou queimando e a vela dele apagou. Eu tive que fazer de novo. Aí quando eu refiz, eu ataquei ele. Então ele se despedaçou inteiro. A vela dele, gente, cortou no meio. A Thaís deu o troco, gente, através da vela. Vocês não têm noção. Porque eu não aceitei que ele não queria cortar. E ali dá pra ver Isso. tudo, né, cara? Dá pra ver tudinho. E eu não aceitei. Eu falei, não aceito, eu quero cortar. Porque é uma coisa que eu quero me livrar e ficar livre de tudo. E aí eu fiz. E é interessante tu trazer esses pontos, porque de repente vai que alguém vai fazer o divórcio energético e passa pela mesma coisa. E aí já tá entendendo o que é o movimento, o que tá acontecendo ali, que é uma briga porque um quer soltar, mas o outro não deixa. O outro não deixa. Só que aí é que tá. Mas a oração, gente. Não, mas a oração. Apagou a dele. Olha, esse foi o ex-marido, não foi um caso que ela teve, foi o ex-marido, que nem eu. Eu fui casada.
E isso porque vocês viveram anos juntos. Aham, Eu fui tivemos casada filhos. uma vez só. E isso tem o filho também no meio de vocês, né? Então eu fui casada uma vez só. E os outros não foi casamento, né? Foi relacionamentos assim de tipo namoro, mas durou, sei lá, no máximo um ano. Então não foi casamento, a gente também não morou junto, não trocou escova de dente nem nada, tudo certo. O que aconteceu quando eu fui fazer exclusivamente o divórcio com o meu marido, meu ex-marido? O que aconteceu? Não queria romper. Vocês vão entender no vídeo da vela. Não Uhum. queria romper. Não queria romper. E aí, não queria romper, só que eu senti de ir lá no meu quarto, lembra? Fechar a porta e orar em secreto. Eu fui lá e fiz a oração do divórcio energético, porque daí tu rompe tanto na matéria quanto no espiritual. E aí eu fiz a oração, deu ali 15 minutos. E aí, quando eu voltei, tava pegando fogo. Aí cortou. Ou seja, tava com resistência de cortar. As velas choraram bastante, né? Porque eu acho que ambas as partes ali não queriam Uhum. soltar energia. Talvez pelo apego ou pelo filho. Não interessa pelo que seja, né? Mas não queriam soltar, porque quando a vela chora é uma tristeza em estar soltando aquela energia, porque de alguma forma pode estar te fazendo mal, mas também pode estar te fazendo bem. Só que o problema não é, se tá me fazendo bem, eu vou manter. É que não é essa a questão. A questão é que a pessoa tá saindo com outras pessoas. Então a energia da pessoa te faz bem, mas o dos outros não. E Sim. vem tudo pra ti. E aí tu deixa de ser tu por conta da energia de gente que tu nem sabe quem é. Então, assim, daí quando eu fiz a oração, cortou. Então tu vê, o dela foi de um jeito, o meu foi completamente diferente. As velas não caíram, elas só choraram. Né? E depois eu fui fazer de novo, que eu achei que vou fazer só pra ver. Aí a vela começou começou a queimar de baixo pra cima, né? Porque a gente sempre esquenta um pouquinho embaixo pra grudar ela no prato. Só que ela começou a queimar de baixo pra cima. Aí ela começou a entortar assim, tipo meio que murchar a dele. Então eu achei bem engraçada, foi uma experiência bem interessante assim. E por que a gente tá trazendo esses relatos? Pra quando tu for fazer o teu, tu perceber. Não que tu tenha que ficar em cima da vela, mas dá uma olhada, ver o que tá acontecendo. Sabe, ver como que vai se comportar quando o Familiar. barbante começar a pegar. Isso! Quando o barbante começar a pegar fogo, tá pegando fogo fácil? Cortou fácil? Não cortou fácil? Foi difícil? Também neste vídeo aqui dentro da plataforma, na aba conteúdo, tem um link que é do grupo nosso. Tu pode entrar lá dentro, tirar tuas dúvidas. Vai estar eu e a Thaís lá para responder as dúvidas de vocês, tá? Deixa eu só falar um negócio da oração que eu lembrei agora. A oração do corte de energético, ela é muito forte. Eu fiz ela, que eu tô separada mesmo, vai fazer uns 3 anos e meio, 4 anos. Mas eu já tava afastada dele, assim, a gente já tava se separando, afastada. E ele tava morando em outra cidade, só que ele vinha de vez em quando pra cá. Só que ele vinha muito pesado e eu sentia aquilo. E aí eu resolvi fazer essa oração. E ele tava lá na Bahia e eu aqui. Eu fiz essa oração e fiz assim, era uma meia-noite, sabe? Eu não fiquei com medo, porque dá medo, é uma oração forte. Só que eu não fiquei com Não, medo. gente, Aí eu não dá orei. medo. Não pode ter medo. Então, não pode ter medo, mas assim, tem pessoas que sentem medo, cá, porque é uma oração forte. Só que assim, você não pode sentir medo. E eu peguei e comecei a fazer e fiz essa oração. E fui dormir. No outro dia, ele me ligou. E aí ele falou pra mim, nossa, essa noite foi terrível pra mim. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, nossa, eu recebi um monte de ataque, um monte de coisa me atacando, um monte de demônio vindo, a minha cabeça começou a formigar, começou a dar pontada. E eu fiquei a noite inteira rolando, a noite inteira brigando com esses demônios, não sei o quê. Aí foi quando eu entendi. Então, tudo que ele trouxe pra minha vida, porque ele me É, traía, ele fazia um monte de coisa errada, gente. E vinha tudo pra dentro da minha casa, vinha tudo pra dentro de mim. E eu ficava muito mal, eu fiquei no fundo do poço. E eu tive que reagir. E Deus me mostrou essa oração. E quando eu fiz, aí eu vi que realmente, eu falei, meu, é isso, foi a oração. Então, tudo que ele trouxe voltou pra ele. Porque não só era vamos mesmo que ele esclarecer trouxe. que assim, gente, calma. Calma. Esse cara, o ex-marido dela, ele entendeu dessa forma.
tá? Só que não é que, eu vou fazer o divórcio energético, os demônios vão me atacar ou atacar o meu Não, não tem ex-marido. nada a Não ver. é isso. Não é Ele isso. interpretou desse jeito. Só que o que acontece? Ele Porque ele estava não sabe que eu dormindo. fiz. Ele Ele não Não, sabe. mas ele sonhou com isso, certo? Certo. O que tá acontecendo? Não é um ataque de demônio, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. É o corte no mundo espiritual que tá rolando, que tá De tudo, acontecendo. de toda Só a que aí carga e energia depende. negativa, né? Isso, aí depende do olhar da pessoa, se a pessoa acredita em demônios, para cada um vai ser uma representação. Uhum. O cara lá, quando eu fizer o divórcio, ele pode não ter nenhum sintoma. Ou se ele for uma pessoa muito carregada, ele pode ter um sintoma parecido com o do ex da Thaís. O meu ex-marido, por exemplo, não comentou nada comigo, foi tudo de boa. Mesmo que não queria cortar aquele fio, mas aí eu fiz a oração e o fio rompeu, pegou fogo nas velas, gente. Aí rompeu, cortou e queimou todo o barbante, ficou só o choro da vela ali no final. Aí sim, e ele não me relatou nada, nada, nem assim, nada mesmo. Então, tipo, ele não foi atacado por demônios, nada disso. Mas esse ex-marido da Thaís, como ele tem, de repente, essa visão voltada para o mal, para negatividade e tudo mais, a espiritualidade negativa se manifesta da forma da figura que tu acredita dentro de ti. Então, se tu acredita em demônio, a negatividade ela vai se mostrar dessa forma. Por exemplo, eu não acredito em demônio, porque no livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala assim que o que é o diabo? O diabo é a nossa mente. Inclusive, ele usa, né, a história do Jardim do Éden da Bíblia como um exemplo. A serpente, lá induzindo, é o teu pensamento. E o que é a maçã da árvore do conhecimento? O que é morder a maçã da árvore do conhecimento? É eu sair da minha consciência e colocar minha atenção no mundo externo. Ou seja, eu tive o conhecimento que existe outra coisa que não seja somente a consciência. É onde a gente entra no ego e é onde a gente faz as cagadas toda. Porque quando a gente sai da consciência, desconecta com Deus, e aí a gente não sabe para onde ir. Aí o que a gente faz? Ai, como é que eu faço para dar certo? Vai para a mente e tenta raciocinar. Só que tudo que a mente te dá, não dá certo. Agora, se tu voltar para o teu interior, voltar para tua consciência e tu pedir respostas para tua alma, isso vem em forma de intuição. Isso é a bússola. Isso é não experimentar a maçã da árvore do conhecimento. Entende? É sobre isso. E assim, mais um detalhe. Quando ele vinha pra casa, tipo assim, que nem eu falo, vamos colocar energias densas, energia negativa. Então, imagina que ele saiu aí, que ele ficou com 100 mulheres. E ele vinha deitar comigo. Então, tudo que tem nessas 100 mulheres ficou nele e ele veio. Então, ele chegava, gente, ele deitava do meu lado, eu já sentia um peso, parecia que tava vindo um peso assim, ó. Mas mesmo que ele não deite contigo, tu vai sentir igual, porque o fio tá ligado. Tá ligado? Só que eu não entendia Não precisa naquela tu. época. Eu não entendia E não naquela época. precisa. Tipo Eu assim, sabia ó. que existia. Porque eu me sentia muito mal e eu sentia. Quem é intuitivo, gente, não tem como. A energia não mente. Não tem como mentir A pra gente gente. sente. A gente sente, a gente sabe. A gente E sente. aí quando eu fiz essa oração e ele me contou, ele fez esse relato, né? Que ele teve um ataque. Então, assim, ataque espiritual. Eu já tive, muitas pessoas têm, pode ser energia, pode ser coisa negativa, não importa, mas é um ataque. E aí ele me contando, e aí eu falei assim, realmente deu certo, realmente funciona a oração, porque é uma oração que ela é diferente do corte da vela. Ela é uma oração para tirar tudo que é de... Ai, como é que eu vou explicar? Ela corta todas as energias, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra. Só que, na hora que tu for fazer a oração e falar assim, vamos supor, tá? Eu decreto que eu corto o meu laço com meu esposo ou esposa no mundo espiritual. Tu acrescenta, e terreno. E terreno. E terreno. Por quê? Porque a tua palavra tem poder. Jesus te deixou esse poder. Então, tudo que tu decretar tem poder. Então tu usa.
Espiritual e terreno. Quando tu lê a oração, tu vai saber do que eu tô falando, porque vai estar lá. Ah, não sei o que é espiritual e terreno. Aí tu acrescenta e terreno. Entendeu? Eu fiz assim, funcionou, gente. Aí foi aonde pegou fogo nas velas lá e ó. Entendeu? Ou seja, né? Tudo que ele trouxe voltou pra ele de novo. Então, assim, não era meu. Não era pra estar comigo. Veio por causa do laço que eu tinha com ele. Mas quando eu fiz isso, aí depois eu só fiz a oração. E agora, recente, eu fiz o corte energético mesmo. Aí ele não queria soltar. E foi uma briga, né? Eu tive que fazer 2 vezes. Mas é muito interessante, gente. É muito interessante. É uma coisa assim que é só você vendo, é só você fazendo pra você sentir a dinâmica das duas ali, as 2 pessoas representando as velas, né? A vela Então é representa aquilo. as pessoas. Relacionamento que tu tem, que tu teve há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, tu continua sonhando. De vez em quando tu lembra da pessoa, tu sonha com a pessoa e tu diz assim, nossa, mas a pessoa tá até em outra, né? Nada a ver. Cara, rompe, faz o divórcio energético. Faz o divórcio energético. Faz o divórcio energético. Lembrando que se tu fizer a oração, tu tá rompendo com tudo e com todos ao mesmo tempo. Aham. Só que não adianta tu fazer e depois ficar assim, ai, será que rompeu? Não. Faz com vontade, com convicção, com firmeza na palavra. Acreditando que tá rompendo e vendo aquele fio, ó, cortando. Entendeu? Porque, É assim, sobre mas isso. Aí assim, mas como acreditar? Como ter fé? Uai, você pega a oração e vai e faz. É aquela coisa, tu comprou um tá livro no pensando? Mercado Livre. Tu comprou um livro no Mercado Livre, certo? Tu já pagou. É só esperar chegar. Isso é fé? Não, é certeza que é teu porque tu já pagou. É sobre isso. Então tu fez a oração, foi rompido? Então pronto. Entendeu? É isso. É acreditar naquilo que tu não vê. Às vezes a E pessoa- aliás, não é nem acreditar, é ter certeza. Às vezes a pessoa pega e fala assim, mas o que é fé? Porque vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é fé? Então, o que é acreditar? Porque tem pessoas que não sabem, elas não sabem o que é, como fazer. Gente, não tem segredo, é só você pegar e ir lá e fazer. É a mesma coisa que você ir lá fazer um arroz. Você vai lá e faz, você tá convicta daquilo. Isso é a certeza. É você O que pegar- é fé? É a certeza daquilo que tu não vê com os teus olhos físicos. Vai lá e faz. Isso é fé. Fé é tu ter certeza sem tu precisar ver e nem tocar. Uhum. Tu enxerga o vento? Tu toca o vento? Melhor que o vento que tu consegue sentir. Wi-Fi. Tu toca no Wi-Fi? Não. Tu enxerga o Wi-Fi indo até o teu celular? Não. Assim tu não enxerga o fio que tu tem com a pessoa também. Mas tu acredita no Wi-Fi, tu tem fé que se tu conectar o teu celular nele, ele vai funcionar a internet. Isso é fé, gente. É tu acreditar naquilo que tu não enxerga, naquilo que tu não toca. É a certeza. Tu foi Você lá vai e botou fala a assim, senha. Eu vou carregar meu celular. Vou conectar. Isso é a certeza. Não é assim, Tu foi lá e será que botou eu a vou senha do conectar? Wi-Fi. Tu bota a senha do Wi-Fi e fica lá. Ai, será que vai funcionar a Será que internet? vai Não, tu funcionar? tá mais na certeza que se tu botar a senha ele vai funcionar. Essa é a fé, gente. Essa é a certeza. Não tem muito o que... Eu entendi isso, porque às vezes a pessoa fica lá assim, fazendo um esforço pra ter fé, um esforço pra acreditar, sendo que é só você ir lá e fazer. Sem pensar que vai dar certo ou não. Vai e faz. Exatamente. Só que o que acontece? Eu tive relação com uma pessoa só. Então a velhinha resolve. Porque é só um. Mas, por exemplo, se eu tive relação, às vezes, com um cara que eu conheci numa festa, eu não lembro nem o nome da criatura, entendeu? Como é que eu vou fazer o divórcio com ele, né? Não, aconteceu comigo muito, gente. Acontece com todo mundo. Enquanto a gente tá dormindo na Matrix, tudo acontece. Por isso que é importante a gente ter conhecimento, buscar autoconhecimento, se desenvolver como ser humano, para ser consciência, voltar para nossa originalidade. Quando a gente nasce, a gente é um papel em branco. E as pessoas vão moldando a gente a essa realidade. Sabe que eu fui tomar banho? E eu peguei a toalha pra mim me secar. E cada vez que eu ia secar uma parte diferente, vinha aquela coisa assim, ó.
Uau, que incrível! Eu tô tocando na toalha, porque eu sei que eu não sou corpo, eu sou consciência. E se eu não tivesse encarnada neste corpo, utilizando este corpo, eu não ia ter a experiência de botar a mão na toalha. Entende? Então, se cada coisa que tu for fazer na tua vida, tu fazer com esse olhar de nossa, que incrível, porque lá no mundo espiritual, gente, que é o real, a gente não consegue comer, mas aqui a gente consegue tocar, quebrar, ver farelo. Olha que incrível. E lá tu não precisa comer, lá tu não precisa te alimentar, tu não come. E tu tá tendo uma experiência incrível aqui na Terra. E a gente passa por tudo isso despercebido, gente. Lá a gente não vai tomar café, lá a gente não vai pegar uma xícara. E olha que xícara linda que eu consegui ter. Então quando eu tomo meu café, saboreando o meu café, curtindo a minha xícara, sabe? É sobre isso. É sobre tu viver cada momento da tua vida como se fosse a primeira vez que tu tá fazendo aquilo. Aquele nenezinho que a primeira vez que ele se deu conta de que ele tinha mão e quando ele mandava o comando pra mão ela se mexia e ele ficava assim, ó. Ah, eu quero descobrir mais. Ah, e levava a mão na boca. É ou não é que o nenezinho faz isso? É sobre isso. Porque ele tá achando incrível aquela experiência. Ele não tá acostumado com aquilo, ele tava lá no plano espiritual. Quando o nenezinho chega, tudo pra ele é novidade. E a gente tem que viver a vida assim. Isso tudo é novidade. Por quê? Porque é aqui que a gente consegue tocar. É aqui que a gente consegue abraçar. É aqui que a gente tem sentimentos lá. A gente não tem sentimentos, lá é tudo neutro. Não é extremos, lá é harmonia. Não é neutro, é harmonia. É harmonia. E aqui a gente tem essa experiência de raiva, de tristeza, de alegria, de felicidade, de amor. É aqui que a gente pode expressar. Por exemplo, eu e a Thaís, a gente tá vivendo uma experiência incrível nesse momento, gente. Porque é aqui na live que a gente consegue expressar o amor que a gente tem por vocês. Porque a gente fez, a gente sentiu diferença e agora a gente quer ajudar a humanidade a sentir a mesma sensação incrível que a gente sentiu ao fazer o divórcio energético. E se eu fosse procurar uma terapeuta para fazer o divórcio energético, ela ia me cobrar no mínimo R$200. No mínimo R$300. E ela ia fazer o divórcio energético com uma pessoa. Quando a gente tá te entregando uma oração que tu vai cortar todos de uma única vez. E aí tu vai numa festa, tu vai dar pra alguém de novo. Vai lá e faz a oração de novo. Tu não precisa parar de viver, tu não precisa parar de transar. Tu só precisa cuidar da tua energia. Foi lá, vive essa experiência, vai lá, é incrível. Goza mesmo, entendeu? É incrível. Aí terminou, vai pra casa. Se limpa. Terminou, ah, mas não é meu namorado, nem sei o nome, Karine, eu só curti o momento. Vai lá, faz a oração, mentaliza aquela pessoa que tu tá fazendo pra ela e pronto, cortou o laço com aquela pessoa. Ela não vai te atrapalhar em nada e tu não vai atrapalhar ela em nada também. E é libertador isso. Imagina. Imagina. E se tu era, né, garota de programa que nem eu já fui? E aí? Quantos tu tem na tua energia? Imagina que incrível. Eu não preciso, sei lá, eu dei pra 1000. Ah, eu não preciso de 2000 velas. Eu posso fazer a oração e romper com todo mundo. Isso me poupa tempo. E dinheiro, porque a vela não tá barata. Olha, é possível, eu lembrei agora de uma coisa. Tem um ex-namorado meu que ele foi... Meu, olha, aquele deu trabalho pra mim. E aí, de vez em quando, eu ando sonhando com ele, mas uns sonhos muito estranhos, sabe? Um sonho muito estranho. E aí, teve um dia que ele conseguiu meu número e ele me ligou. Aí, ele é casado já. Eu namorei com ele 4 anos. Ah, aham. Casado, eu namorei com ele 4 anos. Pra te ver o que tu se livrou, né? Ele Imagina ficou se no fosse meu tua pé. esposa. Meu, ele era terrível. Ele era aquele cara ruim que você podia não olhar pro lado e levar um tapa na cara. E ele era louco, entendeu? Muito ciumento, possessivo. E eu consegui sair fora dele, mas com muito custo, né? Ele me ameaçou. Aconteceu várias coisas, entendeu? Várias coisas negativas mesmo. Eu tive que correr, eu tive que mudar de cidade. Por isso que eu moro em Extrema. Eu tive que mudar de cidade por causa dele. Só que depois passou, ele pediu perdão, tal, passou. E ele me ligou faz pouco tempo, faz 1 ano e pouco atrás, né? E aí ele perguntou pra mim assim: Thaís, o seu marido era melhor do que eu? Eu falei, em certas partes... Ele perguntou isso pra mim, em certas partes, sim. Olha a insegurança do cara, gente. Você sabe que eu nunca esqueci de você, né?
Então, assim, é uma pessoa que eu tenho que fazer o corte também. Porque eu sonho de vez em quando, essa pessoa deve pensar, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, esse tipo de gente, assim, esse tipo de relacionamento, ai, esse tipo de relacionamento tem que fazer um corte, porque o relacionamento foi conturbado. O cara ainda tem lembranças. E eu não quero que Tá, ele mas tenha isso é problema dele, não é teu. problema dele, mas e aí o vínculo Não, e Thaís. a ligação? Thaís, olha só. Gente, prestem atenção aqui, tá? O divórcio energético não vai apagar a memória de ninguém. Não vai apagar o sentimento que a pessoa tem por ti. Por Mas exemplo, se não o é meu normal ex-marido você me tá sonhando. ama. Mas imagina você sonhar com o Não, cara e você fazendo as coisas tá, com o não, cara. tudo bem. Só que olha só. O meu ex-marido, vamos supor que ele me ama até hoje, é só um exemplo, tá? E vamos supor que eu sou loucamente apaixonada por ele. E eu fiz o corte energético. Esse sentimento, ele não vai acabar. As lembranças, elas não vão terminar. O que que é que vai acontecer? É a tua energia que não vai mais pra ele e nem a dele pra ti. Mas ele vai continuar lembrando de ti, meu amor. E se tu sonha com ele, não é porque vocês ainda estão ligados. É porque ele lembra, então ele te puxa, mas não que a energia dele esteja na tua, não tá. Ah, mas não quero nem Tu que já limpou o teu campo. Aí tu tá falando pras pessoas de fé e a tua, cadê? eu tenho fé, uai. Fazer também pra ele. Então faz. Ah, eu sou doida, Karine. Eu Depois que eu sei. aprendi, depois que eu aprendi isso, agora. Agora ela quer fazer toda hora, gente. Até com a cadeira, com a Não, quero fazer geladeira, pra com o todos. computador. Não, porque assim, eu Mas, sofri muito, eu mas tu sofri tem. muito. Tudo E agora bem, eu tô Thaís. Só triste. que isso é crença. Tu já fez a oração. A oração é para todos. É. Já está cortado. E por que que tu sonha? Agora eu entendi por que que tu sonha. Por que que tu sonha? Porque no teu inconsciente tu tá ligada, tu não acreditou na oração de verdade. Não, é porque a oração eu fiz pra uma pessoa específica, né? Eu não fiz pra todos. Não, Fiz tu só tem pra uma que pessoa específica. para começo de conversa que se for muitos, tá? Se for muitos, que era o meu caso, eu trabalhava com isso. Antes de iniciar a oração, eu fiz o meu decreto particular. Eu disse eu, Karine Parará Parará, falei meu nome completo. Eu decreto que não, eu falei assim, ó, eu comunico a espiritualidade maior de luz que eu estou dando início ao divórcio energético da Karine Tarará Tarará com todas as pessoas que, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, eu tive relações sexuais, amizades, qualquer tipo de ligação que seja rompido a partir de agora. E aí eu comecei a oração e lá no final eu disse: sou grata, depois que eu terminei, eu disse: eu sou grata pelo rompimento de todas as energias minha vida, seja elas quais forem. Só que quando eu fiz esse aí que pegou fogo e tudo mais, gente, do lado da minha vela o barbante caiu e formou uma outra velinha, metade de mim, representando o que eu entendi depois? O meu filho, ou seja, todos os laços foram rompidos, menos com meu filho, tá? Ou seja, Então, o meu filho sempre vai estar ali, eu sempre vou estar nutrindo ele, ele me nutrindo, a gente sempre vai ser parceiro, mas o restante caiu por terra. Então, eu olho para isso com o quê? Com dúvida? Não, a vela provou para mim. mas no meu caso, quando eu fiz, que faz tempo, né? Faz quase Não, 4 eu anos entendi, tu direcionou a oração para uma só única pra ele, pessoa. pra uma pessoa, não Não, fiz tu pras tem que outras. Agora direcionar. eu Não, compreendi. amor. Agora eu É, compreendi o que eu não. tenho que fazer, entendeu? A Tu tem que compreensão veio direcionar. agora. Lá Só atrás que eu não assim, tinha essa ó, compreensão. não é pra copiar. Ah, eu vou pausar o vídeo aqui, porque quem assistir dentro da plataforma vai poder fazer isso, né? Ah, vou pausar o vídeo aqui e vou anotar o que a Karine falou. Não, gente. Isso tem que ser genuíno do teu coração. Tu vai fazer Você o tem que teu decreto, a sentir. tua oração. É o que vier do teu coração, porque tu não é Karine, tu é tu. Por exemplo, tu é Thaís, tu é Carol, tu é, Sim. sei lá, o Richard que tava aí, a Angelina.
tu não é Karine, tu é outra coisa, outro corpo. Então tu tem que fazer aquilo que vem no teu coração, na tua consciência. Mas eu Não é senti pegar e fazer. copiar. Não é pegar e copiar, não, deixa. Bah, ficou muito boa essas palavras. Pera aí que eu vou copiar. Não. Tu tem que fazer do teu coração, porque é tu que sabe com quantos tu ficou, as amizades que tu teve, como eu já falei anteriormente, que as amizades também fazem esse elo. Ah, é muito amiga, nossa, a gente tá sempre junto. Também se cria esse fio. É como se fosse, quem é que já viu aqui o cordão de prata? É como se fosse o cordão de prata. Inclusive, quando eu for editar esse vídeo, eu vou procurar na internet uma foto representando essa ligação e eu vou colocar por aqui para vocês entender o que eu tô falando. Não é um fio, gente, é uma amarração que faz entre as duas pessoas. É como se fosse uma amarração, porque é vários fios entre elas. E aí tu tem que cortar essa ligação, tu tem que cortar esse fio. Entendeu? Tem amizades, gente. Eu já tive amizades possessivas. Que eu quis me afastar e a pessoa não aceitava. Amiga, assim, normal. Não tinha nada a ver. Não tive nenhum caso com elas, não. Mas assim, às vezes você não está se sentindo bem. E você quer afastar da pessoa. A pessoa não te faz bem. Eu sou assim. Não me faz bem, eu afasto. Então, assim, eu não fiz corte energético, mas eu me afastei. Mas foi difícil. Então, quem tiver uma amizade assim, quer se afastar, faça. Porque eu não fiz, mas eu consegui, assim, na força, né? Mas o mais fácil, eu acho que é fazer mesmo o corte. Mas é Quando eu muito fiz o corte, quando eu fiz o corte da oração, que eu fiz pra todo mundo, eu incluí todo mundo. Todo mundo que eu tivesse essa ligação, esse fio, essa ligação. Todos. E falei, relacionamentos amorosos e íntimos, amizades, pai, mãe, família, conhecidos, vizinhos, qualquer um, com qualquer um, que nem eu e a Thaís agora, a gente tá, de repente, até criando esse negócio aí, entendeu? Porque a gente tá conversando bastante, a gente tem uma ligação, a nossa história é igual, muda alguns detalhes, mas a gente passou pelas mesmas coisas. Entende? Então a gente acaba criando, quando diz assim, eu passei por tal coisa, nossa, eu passei por tal coisa também. E aí, esse tipo de coisa faz esse elo se criar. Então, de vez em quando, a gente também vai fazer o corte energético, eu aqui, ela lá. Entendeu? Por quê? Porque a gente não vai deixar de ser amiga, a gente não vai deixar de trabalhar junto, a gente não vai deixar de conversar, mas a energia não vai nem daqui pra lá, nem de lá pra cá. Entendeu? E assim, Então não é sobre, ela vai me odiar, porque não, isso não acontece, gente. é pra não ficar assim, um exemplo, pra não ficar assim, sei lá, eu penso assim, né? Igual agora veio na minha mente assim, um exemplo. Hoje a Karine mandou mensagem e eu não deu pra me responder, eu tava o dia inteiro ocupada, mas ela ficou chateada. E aí, tipo assim, a Thaís não respondeu, não sei o quê. E aí eu falo assim, nossa, tô me sentindo tal. Aí, obrigada, Johnny. Quando a gente vai saber, a Karine ficou chateada, mas eu não fiz por mal. Eu vou responder ela à noite. Um exemplo, gente, tô dando só um exemplo. Não, então, vamos dar um exemplo melhor. Tem que cortar, entendeu? porque eu não sei com quem é que ela anda, gente. Eu não sei pra quem é os homens lá que ela dá. Tô dando pra ninguém. Tô de boa. Aí imagina, ela dá lá pro cara lá que tá cheio de dor e quando eu ver, eu tô sentindo dor aqui, gente. É surreal o negócio. Saber, né? Mas eu acho que a amizade, eu acho que não é tanto assim também, não. Não, eu não sei. Não, eu acho que é. O ato sexual. Eu acho que é sim. Não, sim. Mas eu consegui. Porque. Amizades. Foi não, tudo bem. Mas assim, ó, o que acontece, tá? Quando eu olho. Quando eu te conto alguma coisa de mim e tu diz assim, nossa, cara, eu lembrei agora. Cara, eu passei a mesma coisa que tu, e aí tu conta a tua versão. Tanto tu tem a compaixão quanto eu. E aí a gente começa a criar esse elo. Por quê? Nossa, nossa história é igual. Nossa, nós duas temos filhos. Nossa, tem quase a mesma idade. Nossa, os dois são especial. Nossa, os dois. Aí nós duas, é sempre. Aí começa, e esse vínculo ele é criado. Essa é a questão. Aí a gente tem que cortar, porque se tu ir pra balada e ficar com alguém, eu não quero essa energia.
gente, mas peraí, vocês não vão pirar, não, tá? A gente tá falando assim, mas não pira, não. Não é assim também que você não pode ter amizade com as pessoas que vai. Vocês também não vai comprar um Não caminhão. viaja na maionese, Vocês não tá? vai Não comprar um viaja na caminhão de maionese. vela, né? A gente não. Olha só, prestem Pra ficar atenção numa fazendo. coisa. A gente. Não. A gente não está. De forma nenhuma, porque a nossa intenção é te tirar da Matrix e não te colocar em mais uma. Tá? Ninguém aqui é pra entrar em Matrix de doideira de eu não vou transar mais, eu não vou ter amizade, eu não vou a lugar nenhum. Para com isso. Tu vai fazer uma vez pra cortar com os caras lá que tu já ficou, com as mulheres que tu já ficou. Pra você começar uma E vida continua nova, uma vida vivendo, nova. cara. Porque isso aí Deixar o atrapalha até a passado tua pra vida trás, né? financeira. Isso atrapalha a tua vida financeira. Quando tu Atrapalha. começa um relacionamento novo, tu vive lembrando do anterior. Chega. Chega. Inclusive, gente, ela falou da vida financeira, dentro desse curso mesmo aqui, vai ter a parte lá, entendeu? Da financeira, tá? Parte empresarial. Isso. A consultoria, tá? Isso aí. A Thaís vai dar várias dicas na última aula. Ela vai dar várias dicas de como que eu posso começar porque na aula 3 a gente vai falar sobre propósito e missão. Eu vou ensinar vocês como que vocês vão pelo caminho mais curto, aí não vai precisar gastar 5 anos, que nem eu e a Thaís gastamos, atrás de propósito e missão de vida. Vamos te dar mastigado o que tu tem que fazer, tá? Pra ir atrás disso aí. Aí só que tu tem que botar isso na tua vida, na tua realidade. A gente não vai dizer pra ti assim, olha, o teu propósito é abrir live no TikTok e falar sobre tal coisa. Não é sobre isso. A gente vai te ensinar a ir pelo caminho mais curto, mas quem tem que fazer essa desconstrução para chegar no caminho mesmo é tu. Entendeu? E aí na terceira aula... Vai ter 2 aulas, uma para você elevar a sua vibração e a outra como você colocar em prática para você melhorar o seu negócio, ou abrir um negócio, entendeu? Mas tudo dentro da espiritualidade. Isso. Só que aí, presta atenção, na terceira aula, tu vai aprender sobre propósito e missão de vida, ok? Aí, tu achou o teu propósito e a tua missão. E agora, o que eu faço? Como eu começo? É aí que a Thaís vai entrar com as dicas dela de como tu pode começar sem ter um pila no bolso a viver o teu propósito e missão de vida de forma monetizada, tá? É isso que ela vai te passar as dicas. E ela também não vai fazer nada pra ti. Ela vai te passar as dicas e quem vai colocar em prática é tu. Porque tu não é mais criança, tu já cresceu e agora tá na hora de tu assumir a responsabilidade da tua vida e tomar uma atitude. Porque a nossa terra, gente, ela está... E isso por quê? Porque a nossa terra está ascensionando. Se tu não ascensionar, tu vai embora daqui. Ou tu evolui junto, ou arrivederci. Mas enfim, gente, aí... Então é sobre isso. O autoconhecimento, cara, se você fizer o autoconhecimento, fazer a parte espiritual, a parte empresarial, meu, tá perfeito pra vida. Se joga pro mundo. O mais importante, gente, vocês vão aprender na próxima aula. Que é o quê? Quem é você? Isso aí é o mais importante. Porque quando tu tem clareza de quem tu é, tu sabe aonde tu quer chegar e tu começa a entender o que tu tem que fazer. A vida não é sofrimento. O que acontece? Aquela hora que eu falei da toalha, né? A gente, quando é criança, a gente vê em cruzinho, papelzinho em branco. Só que aí a tua mãe diz pra ti assim, ó, tu é o corpo. O teu nome é Karine. Tu é o corpo, teu nome é Zenaide. Tu é o corpo, teu nome é Thaís. E tu não é o teu corpo. Aí tu começa a te identificar com ele. E secar o corpo, mexer na geladeira, pegar um ventinho, passear na rua, tudo se torna muito normal. E não é pra ser normal. Sabe por que não é pra ser normal? Porque da onde tu veio não tem isso aqui. Isso aqui é um holograma. E tu tá aqui vivendo essa experiência incrível. Isso aqui é um holograma, da onde tu veio não tem isso. Então quando tu olha, uau, que incrível, alguém inventou isso aqui, olha que massa, ó, eu consigo tocar nisso, olha que incrível. Cara, quando tu enxerga o mundo por esse ângulo, com esses olhos,
E tu fica assim, tipo, teu filho ali, eu tô com fome, eu tô com fome. Porque, tipo assim, ele tá identificado com o corpo. Então ele acha que a fome é dele. Não é. E ele não tá com fome, porque ele já comeu, isso é ansiedade. Quando tu volta pra tua essência, que tu sabe quem tu é, nem fome tu sente mais, nem ansiedade tu sente mais. Por que isso? Porque tu tá na consciência. A consciência não tem fome, não tem sede, não tem frio, não tem doença, não tem tristeza, nem felicidade. É harmônica. É que nem a natureza. Tu fica gritando pro pé de alface, cresce, cresce. Não! Se tu plantar, ele vai crescer. Naturalmente, ele flui com o universo. Ele tem o tempo dele, ele flui. E tu é pra ser a mesma coisa, ô Flor. Entende? Tudo é pra ser fluido. E a gente faz o quê, Thaís? A gente vive a vida assim, ó. Dando murro em ponta de faca. E pensando na mente. O que eu faço pra melhorar minha vida? O que eu faço pra ganhar dinheiro? Quando não é assim. Então é na próxima aula que vocês vão entender como. Isso é o ouro. Isso é o segredo do mundo.